Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a tia Amanda agora vai estar gravando o vídeo referente às aulas de segunda-feira, tá? De português e matemática. Nessa aula de língua portuguesa, a gente vai trabalhar o livro de atividades, nosso livro de língua portuguesa mesmo, que tem a bolinha laranja aqui, ó. Você vai trabalhar o livro de língua portuguesa da página 49 até a página 60. Da 49 até a 60. Apesar daí ir até a 64, né? Nós temos 3 aulas de português espalhadas na semana aí. Então, depois, em outra aula, a tia vai estar terminando de dar o conteúdo desse livro, desse primeiro bimestre, ok? Então, a gente vai lá para a página 49 até a 60, ok? Então, acompanhe comigo aí a leitura desta página. Diálogo com conto de fadas. Pessoal, aqui significa que vai ser contada uma história que vai fazer você lembrar de algum conto de fada que você leu em outro momento. Vamos ver qual é já já. Olha aí. Para aprender. Os contos de fadas têm diferentes versões, ou seja, são recontados por diferentes autores e de maneiras diferentes. Claro, porque cada um vai contar do seu jeitinho. Uma história pode ser contada, recontada ou reinventada de diversas formas, em gêneros textuais diferentes, como poemas, histórias em quadrinhos, anúncios publicitários, mas sempre dialogando com o texto original. Eu gostaria que vocês grifassem essa informação que a tia deu agora, de os contos de fada até o original, porque isso daí tá falando como que pode acontecer o diálogo entre os contos de fada, né? Se eu leio uma história em quadrinhos que faz me lembrar sobre a história da Cinderela, uma história tá dialogando com a outra, tá? Porque uma faz lembrar a outra. Então vamos lá, continuando aí. Ao recontá-los, o autor pode acrescentar ou omitir personagens. Então ele pode colocar mais personagens ou tirar alguns. Fatos ou detalhes, fazer grandes ou pequenas adaptações. Então ele pode dar uma mudadinha ali para poder ficar do jeitinho dele. Número 1. A seguir, você vai ler uma versão em história em quadrinhos do conto Cinderela. Observe as semelhanças e as diferenças entre ela e o conto que a inspirou. Então aqui a gente já sabe que a história o conto de fadas que vai dialogar com essa história em quadrinhos vai ser o conto da Cinderela, tá? Então aí a gente vai ler essa história em quadrinhos. Vamos lá. Chico Bento. Chico Cinderelo. Meu Deus. Pronto, Rosinha. Vamos na quermesse? Assim como? Ora, todo desarrumado? Nem parece que tomou banho. Não tomei mesmo. Pois eu é que não saio com você assim. Oi, Rosinha. Oi, Chico. Nossa, Zé da Roça, que elegância. Vocês vão na quermesse? Eu vou. O Chico, não sei. Tem companhia? Não. E lá vai Rosinha, né, com o Zé da Roça. E Chico Bento vai para casa zangado. Vai no guarda-roupa, não tem nada para vestir. Ó, não tem nenhuma roupinha nova bonita. E continuou triste. E aí, de repente, uma luz. Ai, um fantasma! Tomou um susto. Não, eu não sou um fantasma, sou uma fada madrinha. Aquela de livro de história? A própria. E vou fazer tudo por você. Você vai ter tudo o que desejar. E aí a magia começou a acontecer. Mas será por esta noite apenas. Aí ele, uma carroça. Porque, né, gente, ele é da roça, então ele achou que era uma carroça, mas na verdade é uma carruagem, né?
Aí ela foi e corrigiu. Carruagem. E é ela que vai levá-lo à quermesse. À meia-noite você deve voltar. E lá foi Chico Bento para a quermesse. Olha, não é o Chico. Como ele tá bonito. Vamos dançar, Chico? Claro. E aí ele foi dançar com a menina lá. Agora é minha vez. E eu dançou com outra. Aquele moleque não parece o Chico? Uai, é ele mesmo. Ai, como ele tá bonito. Ei, Rosinha, porque a Rosinha tava indo lá, né, pra querer dançar com ele. Dança comigo, Chico? Claro. Aí a lourinha, nada disso. Tem que pegar fila. Então as meninas fizeram fila pra dançar com o Chico Bento. Aí na próxima imagem mostra aqui, ó, a fila e os rapazinhos bravos lá, ó, com o Chico Bento, porque ele tava bem bonitão. Aí começou. Blém, blém, blém. Xi, já é meia-noite. Ei, nós ainda não acabamos, né? Não acabaram de dançar. Ele correu pra carruagem. Acho que vai dar tempo. Plim! Acabou a magia. Foi bom enquanto durou. Pena que acabou. E eu acabei ficando sem a Rosinha do mesmo jeito. Aí veio a Rosinha correndo, ó. Chico, Chico, desculpa pelo que eu fiz você. Juro que nunca mais vou te desprezar. Você nunca precisava enxergar tanto. Você não precisava exagerar tanto. Desculpe. E eu até prefiro você assim. Pelo menos ninguém dá acima de você. Então eles começaram lá, né? Ah, ficar juntinho. Ué, acho que não era bem nessa história que eu deveria ter entrado. Então aqui parece que a fada se equivocou ao entrar na história, né? Então, gente, de acordo com essa história que a gente leu, vocês vão responder as questões aí de acordo com o que vocês entenderam, tá? A questão de 2 até a questão 9, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma observação para ser feita. Eu acho que eu tenho uma observação para ser feita, mas deixa eu ver se pode fazer aqui na frente. Pode fazer aqui na frente. Vamos lá. Então agora a tia vai ler a página 58 para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida nas questões, pede pro papai ou pra mamãe, ou você mesmo grava um videozinho, né? E bota no WhatsApp pra tia poder olhar um pouquinho o seu rostinho e saber que dúvida você teve, tá bom? Mas tá bem simplesinha, tudo de acordo com o texto e com o que a gente já aprendeu, tá? Se não quiser mandar vídeo, pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem, que a tia vai estar respondendo a sua dúvida, tá bom? Vamos lá para a página 58, características das histórias em quadrinhos, tá? Para aprender. Nas histórias em quadrinhos, a fala direta dos personagens é representada em diferentes tipos de balões. Então, nós já sabemos que aquele balãozinho que aparece na história em quadrinho com as palavrinhas dentro é como se fossem as falas dos personagens. E tem cada um para um tipo de coisa, né? A forma dos balões indica se os personagens estão falando em tom normal, gritando, sussurrando, pensando e etc. Uma das características marcantes das histórias em quadrinhos é o uso dos recursos visuais para substituir a voz do narrador e ampliar o sentido e a intensidade dos fatos narrados. Os recursos visuais permitem uma economia de palavras na narrativa, enriquecem a leitura, além de facilitar o entendimento da história. Então, no caso dos recursos visuais, não vai ter aquele textão, né? Vão ser menos coisas escritas, mas tudo que a gente consegue enxergar, né, numa história em quadrinhos, por exemplo, faz com que a gente entenda todo o enredo, toda a história, né? Sem precisar escrever tudo aquilo. Por exemplo, se eu tivesse fazendo essa história em quadrinhos, né, no Conto da Cinderela, por exemplo, eu teria que estar descrevendo como era o cenário. Só que na história em quadrinhos, não, a gente consegue perceber como que era a quermesse, como que foi a fila de meninas, né, os meninos zangados. A gente conseguiu visualizar tudo isso sem precisar ler, tá?
E agora a observação que eu queria fazer lá atrás, que eu queria ver se dá pra fazer aqui na frente, é essa daí, ó. O uso de onomatopeia. Tia Amanda, o que é onomatopeia? Que eu nunca ouvi falar nessa palavra, difícil. Calma, gente. Já ouviram falar assim, porque a tia comentou com vocês lá no início do ano o que são onomatopeias. Olha aí o que são. Se quiserem, podem grifar também, ó. O uso de onomatopeias também é bastante explorado em histórias em quadrinhos. Por meio dessas palavras, o autor produz visualmente os sons, barulhos e ruídos produzidos por personagens ou objetos em movimento. Então, as onomatopeias, a onomatopeia nada mais é do que a representação de um som, é a representação de um barulho. Como que ela é representada? Escrita. Então, se eu faço, se está lá escrito tic-tac, tic-tac, a gente já sabe que é um relógio. Se está escrito lá um bum, a gente sabe que é alguma coisa explodindo. Se tem lá um au-au, a gente sabe que é um cachorrinho latindo. Então, essas escritas para representar o som, o barulho que, né, a gente escuta, são as onomatopeias. Muito facinho, né? A palavra parece ser uma coisa muito complicada, mas não é. Vocês podem ver que é uma coisa assim bem simples. Então, pessoal, aí vocês também vão responder essas questões aí até a página 60. Na página 60, você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que pegar a história do Chico Cinderelo e fazer em forma de texto normal, sem ser história em quadrinho, sabe? E em cada fala que você for colocar, né, pro personagem, você tem que colocar o travessão. Que a tia explicou uns vídeos atrás aí, que precisa do travessão para poder indicar a fala de um personagem, tá? Então, aqui pede para fazer com os colegas, mas infelizmente isso não é possível no momento. Então, vocês façam aí com a ajuda de um primo, com a ajuda de um irmão, de uma mãe ou do papai, tá bom? Se não quiser também pode fazer sozinho, não tem problema. É só você recontar a história do Chico Bento usando travessão no lugar de balões aí, tá bom? Então, a nossa aula de português de segunda-feira, ontem, foi essa, tá? Aí vocês vão fazendo atividade. Se tiverem dúvidas, manda mensagem para mim no grupo. E agora a tia vai lá pro livro de atividades. Esse aqui com a bolinha roxa que tem todas as matérias. E nesse livro de atividades a gente vai lá para matemática, página 85. Pessoal, é muito importante isso que eu vou falar agora, porque às vezes a gente já fez a página, mas de vez em quando acontece, um aluno esqueceu o livro em casa, aí às vezes a página fica sem fazer porque esquece de chegar a casa e colocar em dia. Então, caso você já tenha feito essa página, assiste o vídeo e revisa. Caso você não tenha feito, o que você vai fazer? Vai me acompanhar aqui e vai fazer comigo. Se você fez, você vai revisar. Se você não fez, você vai fazer, ok? Então aqui a gente vai fazer da 85 até aqui no meu livro tá indicando que a gente já fez. Mas é bom a gente dar uma revisada, né? A gente vai fazer da 85 até a 91, tá bom? Hoje. Então vamos lá. Essa questão 15 aqui, 15ª questão, vai falar sobre sequência numérica, né? Porque a gente já viu que tem sequência que vai de 4 em 4, que vai de 10 em 10, que vai de 100 em 100, que vai de 1000 em 1000. E assim a gente vai completando a sequência, vai descobrindo o segredo e vai completando. E é isso que a gente vai fazer agora. Descubra o segredo destas sequências e complete-as. Então, nós temos aí 100, 200, 300. É uma sequência que está indo de quanto em quanto? De 100 em 100. Então, você vai completar com os números que faltam aí, tá? Agora, 50, 100, 150. E aí você vai completar. É uma sequência que está indo de quanto em quanto? Do 50 pula para o 100, do 100 pula para o 150, então é uma sequência que está indo de 50 em 50. Então, você vai completando aí até chegar ao 400. Agora, 209, 219, 229 e assim por diante. É uma sequência que quando pula do 209 para o 219, aí mostra pra gente que é uma sequência que está indo de 10
em 10. Então, você vai acrescentando sempre 10 aí, que vai chegar ao 279, tá? Agora, 350, 450, 550 e assim por diante. Vai até chegar ao 1050. É uma sequência que também está indo de 100 em 100. Basta a gente completar aí a sequência. 16. Escreva com palavras os números que você escreveu na sequência do item C, na atividade anterior. Então, aqui na letra C, quais números você completou a sequência? Só os que você completou, tá bom? Não precisa colocar os que já estão aí. Só os 4 que você vai completar aí, tá bom? Aí, descobriu quais são os números? Escreve eles por extenso, tá bom? Com palavras. 17. Utilize figuras do material dourado para representar os seguintes números. 721. Como que eu represento 721 com material dourado? O material dourado é aquele que tem cubinho para valer uma unidade, barrinha para valer uma dezena, 10, né? A placa para valer 100 ou uma centena e aquele cubo que vale uma unidade de milhar. Então, aí você vai representar esses números, esses dois números, né? 721 e 1343 com o material dourado, tá? Na 18, vocês vão fazer diferente. Vocês vão, marcar a alternativa que mostre quais figuras do material dourado são necessárias para representar os números a seguir. Então, vocês têm que pensar. Vocês vão ler o número, 2364. Quais são as peças do material dourado que eu vou precisar para poder fazer esse número, para compor esse número? Vai marcar a resposta certa. Só temos uma resposta como certa nas 3 alternativas, tá? A alternativa B, 4083. Quais peças do material dourado eu vou precisar para compor esse número? E 3052. Quais peças do material dourado eu vou precisar para compor esse número? Muito fácil. A 19 também é uma atividade muito fácil. A gente vai escrever por extenso, com palavras, os números a seguir e completar o quadro valor de lugar. Então, vamos dizer assim, o primeiro número, 924. Então, você vai escrever 924. E aqui, você vai colocar, por exemplo, que ele tem 9 centenas, que ele tem 2 dezenas e que ele tem 4 unidades. Muito fácil, você vai fazer isso em cada número, tá? Na questão 20, vocês vão compor os números. Então, qual número vai dar se eu somar tudo isso? 10.000, mais 3.000, mais 800, mais 90, mais 7. Você vai compor o número, você vai montar o número. Vai dar 13.897, tá? E assim vocês vão fazer em todos os números. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Tira foto, manda um áudio, manda um vídeo pra tia falando: tia, eu não tô entendendo, que a tia vai estar sempre à disposição para te ajudar, tá? E aqui na questão 21, vocês vão fazer o contrário. Na 20, vocês compuseram os números. Na 21, vocês vão decompor, tá? Então, vocês vão desmontar o número. Então, por exemplo, decompõe os números. 12.433. 10.000, mais 2.000, mais 400, mais 30, mais 6. Entenderam? Vocês vão desmontar os números. Separar unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vocês vão separar tudo isso. Muito fácil. E assim vocês vão fazer em todos esses outros números, tá? Na questão 22, que também é muito fácil. Gente, a atividade é essa, é de compor, decompor e escrever por extenso. E material dourado, tá? Olha só. Complete a tabela com a representação que falta. Então, nós temos aqui 3 colunas nessa tabela. O número, a decomposição desse número, esse número desmontado, e a escrita por extenso, tá? Então, nós temos aí, na primeira linha do quadro, 20.000 mais 3.000 mais 90 mais 1. Nós temos esse número aqui na primeira linha do quadro.
20.000 mais 3.000 mais 90 mais 1. Então, a gente já sabe que esse número é 23.091. E é esse número que você vai escrever aqui, 23.091, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com esses outros números. Na segunda linha, vai ter a escrita por extenso. Então, vocês vão ter que descobrir, né? Vão ter que escrever o número aqui e depois vão ter que decompor esse número, tá? Na terceira linha, tem um número, somente o número. Vocês vão decompor, depois vão escrever por extenso. E na última linha, nós temos a escrita por extenso. E aí, você vai lá, escreve o número e depois decompõe. Muito fácil. Isso aí. Agora a página 88 aí, questão 23. Se trocarmos destas quantidades pelo maior número possível de dezenas, quantas dezenas teremos em cada item? Então, em 94, quantas dezenas nós temos no número 94? Né? A gente tem que ver, 94, quantas dezenas nós temos? 9, né? 478. Se nós temos 478, né, como número, quantas dezenas nós temos? Né? Quantos grupinhos de 10 nós temos? Né? 47. E assim por diante. 157. Nós temos 157 como número. Quantos grupinhos de 10 eu posso fazer com 157? Vocês podem usar a divisão também, tá bom? Aí vocês vão ver aí qual número que vai dar. 1345. Quantos grupinhos de 10 eu posso fazer com o número 345? Tá? E assim por diante. Agora aqui. O número 1348, estou na questão 24, é formado por 4 ordens. O que é isso? É cada número ocupado. Então, aqui, ó, tá na ordem das unidades, o 4 tá na ordem das dezenas, o 3 tá na ordem das centenas e o 1 tá na ordem das unidades de milhar, tá? Cada ordem, cada número ocupa uma ordem. Então, vamos lá. Primeira ordem, ordem das unidades, aí ó, é o 8. Segunda ordem é a ordem das dezenas, é o 4. O 3 está na terceira ordem, ordem das centenas. O 1 está na quarta ordem, ordem das unidades de milhar. Decompomos esse número assim: uma unidade de milhar, mais 3 centenas, mais 4 dezenas, mais 8 unidades. Ou 1.000 mais 300 mais 40 mais 8. Você vai decompor esses números das alternativas A, B, C e D dessas duas formas, tá? Das duas formas citadas aqui em cima. Citando o nome da ordem e só com os números. Você vai decompor cada um desses números dessas duas formas, tá? Então, vamos lá. A questão 25 é uma coisa que vocês amam, né? Cruzadinha. Vocês vão lá, vão completar as palavras cruzadas com a escrita dos números indicados abaixo. Então, na letra A, você vai localizar a letra A lá na página 89 e vão escrever esse número, 13.000. Entendeu? Facinho, mamão com açúcar. Letra B, 300.000 é o número. Vocês vão lá na cruzadinha, vão localizar a letra B e vão escrever 300.000. Entendeu? A letra B tá aqui, se não me engano. Ó, tá aqui, ó. Aí vocês vão escrever 300.000, tá? E assim por diante. Vamos fazer isso com todos os números. Ok? Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Quase acabando. Complete o quadro com o nome das ordens. Então, vamos lá. A primeira ordem. Nós vimos aqui, ó, o nome das ordens, ó. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. A terceira ordem é a ordem das centenas. A quarta ordem das unidades de milhar. E a quinta das dezenas de milhar. E assim por diante, né? E aí vocês vão escrever no quadro os números: 8.367, 96.508. Vocês vão pegar esses dois números desses dois losangos aqui, ó, e vão aplicar nessas duas linhas aqui da tabela. Aqui vocês vão colocar o nome e aqui cada um dos números, tá? Bem facinho também.
Só prestar atenção. E se tiverem dúvidas, não esqueçam de mandar mensagem para a tia, tá? Letra B. Qual é o valor representado pelo algarismo 6 em cada um dos números que você escreveu no quadro? E pelo algarismo 8? Então, você vai analisar os dois números, esses dois números que você escreveu na tabela, tá? O 8.367 e o 96.508. E vocês, desses dois números, vão analisar dois algarismos, o 6 e o 8. Quanto cada um deles vale em cada um desses dois números, tá? Muito fácil. Então, por exemplo, se eu falo o número 12, o 12 vale 2, né? O 12. O 2 vale 2, que são 2 unidades, mas o 1 vale quanto? O 1 vale 10. Na verdade, porque ele está na ordem das dezenas. Então, é isso que vocês vão fazer aí. Vão pensar na ordem que ele está ocupando e o valor que, de acordo com a ordem, ele vale, ok? E assim por diante. E aqui na página 27, vocês vão comparar os números e completar as lacunas com os símbolos, né? Maior que e menor que ou igual. Então, 507 é maior, menor ou igual do que 750? São atividades que vocês já fizeram, que vocês tiram de letra, que eu tenho certeza, tá? Então, vocês vão fazer isso, vão comparar todos esses números e vão colocar esses símbolos aí. Na questão 28, a tia deu dicas de como a gente pode fazer isso daí, né? Na nossa sala, ó. Qual é o maior número que podemos formar com 6 algarismos diferentes sem repetição? Observe que um dos algarismos já foi escrito. Então, nós temos aqui o algarismo 9 na quarta ordem, na unidade milhar, tá? Então, aí, a dica que eu dei na sala de aula foi, se eles querem os maiores números, né, um número com valor maior, a gente tem que utilizar os maiores números também das nossas possibilidades. Então, se a gente tem de 0 a 9 de algarismo, mas o 9 já foi usado, a gente vai usar o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4, tá? Para poder completar esse número aí. Então, segue essa dica e faz que vai dar certo. E aqui é tipo um caça-palavras, mas é um caça-números, né? Ó, encontre os números 7.315, 7.571 e 5.137 no quadro abaixo e pinte-os. Pode escolher a cor que você quiser e pintar os numerozinhos aí se você encontrar, tá bom? Se não encontrar, manda mensagem pra tia, que a tia manda foto aqui para você poder se localizar bem, ok? E agora a nossa última página, página 91, última página de hoje, porque essa semana vai até a 95, tá? Mas hoje a gente vai parar aqui na 91, porque refere-se ao dia de segunda-feira. Então vamos lá. Descubra qual é o número de acordo com as indicações dadas. Olha só. Então a gente vai seguir as dicas da letra A até a letra F para formar esse número. Bom, é formado por 6 ordens. Então vai lá no retângulo lá embaixo e coloca 6 tracinhos lá. 6 tracinhos. O algarismo 8 ocupa a ordem das centenas de milhar. Então, você vai lá, vai ver qual que é a quinta ordem, né? Lembrando que a gente começa das unidades e vai, né, correndo para trás. E coloca o número 8. C. O valor posicional do algarismo 3 é 300. Se o 3 ele vale 300, significa então que ele vai estar na ordem das centenas, tá? Vai lá e coloca ele nas centenas. D. O algarismo 5 ocupa a segunda ordem. A primeira ordem nós vimos que é a ordem das unidades. Então, a segunda ordem é a ordem das dezenas. Então, esse 5 aí vale 50. Letra E. O algarismo 1 ocupa a ordem da unidade de milhar, tá? Então, ele vai estar lá logo depois das centenas. E letra F. As demais ordens são ocupadas pelo algarismo 2. Então, vocês vão ver as duas ordens que sobraram aí e vão colocar o número 2, tá bom? E vão responder agora, ó. Entre os algarismos que formam o número acima, um deles se repete. Quais são os valores posicionais, ou seja, de acordo com a posição que ele ocupa,
representados por esse algarismo. Então, qual é o único número que se repete aí? Não é o 2, que a própria letra F falou pra gente, deu essa informação pra gente? Quais são os valores do número 2 nesse número formado? Tá? Bem facinho. E 31. Observe o exemplo e faça as decomposições. Então, lembra que você decompôs lá na página anterior os números? Desmontou os números? Vocês vão fazer a mesma coisa aí, ok? Vocês vão desmontar esse número aí. E na 32, mesmíssima coisa também. Vocês vão usar os símbolos maior que e menor que e comparar esses números aí da letra A até a letra I, tá? Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo lá no grupo, tá? Porque a tia vai estar esperando a dúvida de vocês, ok? Eu desejo, no fundo do meu coração, que tudo isso passe o mais rápido possível, porque eu tô louca de saudade de vocês e nada substitui esse contato que nós temos um com o outro, não é verdade? Eu tô morrendo de saudade, doida pra dar um abraço em vocês. Tia Amanda ama muito vocês e eu espero que essas explicações, esses vídeos estejam ajudando. Caso vocês ainda fiquem com dúvidas, por favor, entre em contato com a tia, tá bom? Porque eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Mua!